ele sempre trouxe as normativas dele, as regras dele, a forma que ele deseja e sempre desejou que cada coisa fosse feita na presença dele para ele. Como o texto que nós lemos aponta, nem sempre a gente luta para viver do jeito que ele quer, e às vezes nós fazemos algumas coisas do nosso jeito e esperamos que ele aceite do nosso jeito, mesmo sabendo que a palavra está lá dizendo para a gente como é que tem que ser feito. O quê? Tudo. A nossa forma de lidar com a nossa vida, de conduzir a nossa vida financeira, a nossa criação dos filhos, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, o nosso relacionamento como igreja, a nossa influência no mundo, todas as coisas a palavra de Deus diz como tem que ser feito e como precisa ser feito. Mas nós vimos aí alguns exemplos terríveis, né? O povo de Deus, quando estavam perdendo a guerra, voltaram, pegaram a arca do Senhor, achando que com ela iam ter a vitória, porque eles estavam mais interessados em que tivessem vitória do que escutar o que Deus tinha para eles. E o Senhor não mandou eles pegarem a arca e levar para poder ter vitórias. Eles pegaram sem o consentimento e para que, como se fosse um amuleto, agora nós vamos vencer, agora nós vamos ganhar. E no episódio de Davi, quando está trazendo a arca do Senhor também para o lugar que ele desejava agora estar, tempos depois, é interessante quando a arca pende para talvez cair daquele carro que levava ela, talvez, ninguém sabe se faria ou não, mas Uzá vai lá e pega, segura para que não caia. Mas Deus tinha dado para o povo dele como que tinha que ser todo o procedimento de levar a arca de lugar para lugar. O porquê, o como, através de quê? Levaria-se para a guerra quando o Senhor dissesse que era para levar. Tinha uma forma, os levitas que levavam, que conduziam, que iam à frente, tudo isso estava escrito como precisava ser feito. E o povo de Deus não fez. Não fez como levou para a guerra, perderam a batalha, a arca ficou com os inimigos. Depois de que Davi recupera essa arca, que vai conduzir ela, aí mais uma vez, mesmo tentando fazer da forma certa, com os levitas levando, alguém vai lá e infringe, tenta segurar a arca do Senhor e não podia fazer. Nos nossos dias, nas nossas vidas, a gente tem que olhar para uma palavra como essa e pensar um pouco mais sobre essa modernidade, esse pensamento moderno, pós-moderno, que eu agrado a Deus da minha forma, do meu jeito, e o Senhor aceita tudo que eu faço. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não fala que é assim. A Bíblia não diz que eu vou ser do meu jeito e o Senhor vai me aceitar porque Ele é um Deus maravilhoso e amável. Ele é um Deus maravilhoso, misericordioso, amável, mas Ele aceita do jeito dele, do jeito certo. Como que eu tenho que proceder? Eu tenho que ser uma pessoa bíblica. Eu tenho que viver a minha vida nos padrões da palavra. Seja financeiramente, seja nos meus relacionamentos, família, colegas, amigos, relacionamentos em geral. Seja no meu ato de cultuar ao meu Deus, na casa dele ou pessoalmente no meu dia a dia, eu preciso fazer do jeito que agrada a ele, da forma que ele diz que tem que ser. A gente tem falado sempre sobre o culto e quantas pessoas têm pegado o culto ao Senhor e feito de formas que são mais, vamos dizer assim, mais descontraídas, mais voltadas para a emoção do homem, mais chamativas e nem sempre são do jeito que a Bíblia diz que precisa ser. O culto a Deus é da forma que Ele determinou. O culto ao Senhor precisa ser do jeito que Ele diz que tem que ser. O meu culto constante ao Senhor, a minha vida precisa ser segundo o que a palavra de Deus diz que tem que ser. Eu preciso obedecer e ter fé de que de fato isso é que é o certo, porque a palavra diz que isso é o certo. Eu tenho que moldar a minha vida
para ser do jeito dele. Como que eu vou ser como esposo? Do jeito que a palavra diz que tem que ser. Aí eu tenho que ir lá para os textos bíblicos, eu tenho que aprender como ser um bom esposo, segundo o que a palavra diz. Uma boa esposa. Eu tenho que ser filho como? Da forma que a palavra de Deus diz. Eu tenho que criar os meus filhos de que jeito? De que forma? Da forma que a palavra do Senhor me ensina a fazer. Não é do meu jeito, não pode ser do meu jeito. A não ser que o meu jeito seja o jeito que a palavra diz que precisa ser. Eu tenho que entender essas questões. Davi, depois de passar por tudo isso e de ver pessoas fazendo o contrário ao que Deus queria e ver a ação do Senhor, em tirar a vida de Uzá porque fez errado, em dar derrota para o povo dele porque fizeram da forma incorreta, o Senhor que castiga também, o Senhor que não chega lá e dá a bênção a qualquer preço, só porque o homem quer e deseja. Mas eu tenho que parar sempre e perceber como Davi, depois que ele fez todas as coisas certas, do jeito certo, conduziu a arca da forma correta, com os levitas levando, da forma que precisava ser, do jeito que precisava ser. Então ele chega na cidade de Deus, ele chega alegre. Davi saltava, pulava de alegria, porque ele viu que o Senhor se agradou, não aconteceu nenhuma miséria, porque todo foi feito da forma que o Senhor disse que tinha que ser. Para nossas vidas, como eu tenho sido? Em todos os aspectos, o que eu tenho feito? Eu tenho vivido a minha vida do meu jeito ou do jeito certo? Eu tenho me dedicado nessa vida a ganhar, a ter as vitórias, mas do meu jeito ou do jeito certo? Eu tenho que viver para agradar a Deus. Qualquer um que desobedece a palavra de Deus tem as consequências. O Senhor nos perdoa, mas Ele deixa as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos pecados. Eu preciso aprender mais a Bíblia. A palavra do Senhor que diz que o povo dele está sendo morto por falta de conhecimento. Será que Uzá não sabia que ele não podia pegar na arca? Será que ele não tinha conhecimento de que ele não podia pegar naquela arca? Será que o povo de Deus não sabia que não podia levar a arca para o meio da guerra só porque eles desejavam? Eles não sabiam que tinha que perguntar para o Senhor se era para fazer ou não. Eles não sabiam tudo isso? Sabiam sim. Mas fizeram e pagaram um preço muito caro. Precisamos parar diante de Deus e pedir a Ele que nos dê determinação para fazer não o que a gente deseja e acha que é certo, mas o que a palavra de Deus diz que é o certo. Deus me ensina a praticar o que ela diz que tem que ser e não o que eu acho que é, porque eu acho que é mais alegre ou menos alegre, é mais humano ou menos humano. A gente não está aqui para viver isso. A gente está aqui para viver o que Deus diz que precisa ser vivido, da forma que Ele diz que tem que viver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ore com a tua família e peça a misericórdia de Deus e desafie-se a viver da forma certa, cumprindo o que é o certo, segundo o que a palavra de Deus diz que precisa ser. Senhor, nós te louvamos que Tu és Deus e a Tua graça sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Deus, e nos perdoe, porque muitas vezes mesmo, Senhor, nós vivemos a nossa vida, levando a nossa vida em cada esfera da nossa vida, muitas vezes, do jeito que nós achamos que tem que ser, fazendo o que nós entendemos que é o certo a ser feito. Nos dê, Deus, determinação de fazer o que precisa ser feito, o que a Tua palavra diz que tem que ser. O pai que a Tua palavra diz que tem que ser, o filho que a Tua palavra diz que tem que ser. Deus, nos ensine a ser o servo que a Tua palavra, Deus, diz que nós temos que ser. Nos ensine a ser, Deus, o líder que a Tua palavra diz que nós temos que ser. Nos ensine a ser da forma que a Tua palavra diz e fazer
do jeito certo, que é o jeito que o Senhor determinou na tua palavra. Seja sobre nós como igreja, como povo do Senhor, e nos abençoe. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ore com a tua família e peça a Deus por vocês.